Olha só, novamente mais uma edição do programa Agitaí. E hoje promete, como sempre, né? Gente, tá muito legal as pautas que vocês estão encaminhando, tá surgindo muitas ideias e estão aparecendo convidados muito diferentes. E dessa vez eu quero trazer para vocês esse conteúdo que também é novo. A TV ainda não tinha mostrado. Ó, já começou a cair, estão vendo que é super verdade. Gente, nós vamos falar hoje sobre a saúde bucal, sobre os dentes, sobre a imagem, vamos dizer assim, né? Quem é que hoje em dia não quer ter um sorriso maravilhoso, incrível? E quem que não tem uma curiosidade ou uma certa desinformação sobre alguns assuntos, né? Nesse meio da boca da gente, né? Porque antigamente arrancava tudo, acabou, colocava uma dentadura. E hoje tá tudo muito mais moderno, né? Então eu quero que vocês recebam no nosso estúdio com o maior carinho a doutora Fernanda. Tudo bom? Prazer, doutora. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ai, que Tô bom muito que deu feliz. certo, né? Muito legal. Pode começar, doutora, apresentando o seu trabalho, com o que a doutora trabalha, o que você faz em si, né? Que eu falei um monte de coisa, mas agora a doutora já pode se aprofundar. Bom, meu nome é Fernanda Graboski, né? Como ela já apresentou. E atualmente eu trabalho mais na parte da odontologia estética. Então, assim, aquelas lentes de contato em porcelana, as facetas em resina composta, harmonização facial, né? Botox, preenchimento, é a área que eu estou focando mais hoje em dia. Já fiz de tudo, né? Obviamente, assim, quando você se forma, você quer abraçar o mundo, né? Você faz todos os procedimentos ali, mas hoje eu estou focando mais nessa parte, né? Eu sou especialista em prótese, então essa parte de lente de contato, até mais em dentadura, eu também faço, tudo mais, mas assim, hoje em dia a procura maior realmente está para essa parte da estética mesmo, que é o que eu tenho focado mais na minha carreira, né? Que eu tenho mais aprofundado em cursos, em especializações ali, para tentar sempre trazer novidades e o que tem de novo ali, né, no mercado para os meus pacientes. Porque hoje, na verdade, é uma tendência essa coisa de você ter os dentes, assim, que você sorri, a pessoa já, opa, a pessoa não quer mais hoje camuflar, né? Não. Ah, vou fazer um clareamentinho aqui. Não, a pessoa quer mostrar que ela É o colocou sorrisão dos alguma coisa. artistas. É o sorrisão dos Exatamente. artistas. E graças a Deus, o Brasil, ele tem uma cultura muito voltada para isso, né, para estética. Porque se a gente for ver em outros lugares, em outros países, não é tão voltado para isso, eles não cuidam tanto do sorriso, até porque financeiramente lá em outros lugares é bem mais caro do que aqui, né? Mas a nossa cultura é muito vaidosa, tanto para corpo quanto para dente, então isso é incrível, principalmente para mim, para minha profissão, isso é ótimo, né? E tá sendo o auge, porque se você olhar mesmo, realmente, da pandemia pra cá, a coisa deu um boom, né? Porque é curso, é uma coisa, assim, louca na internet, né? Sim. E tá um boom, tá um estouro. Não, isso é ótimo. Até eu também comecei a dar mentorias no meu consultório para fazer, para os dentistas, né? Para fazer essa parte de facetas em resina composta. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir passar, mais novidades e coisas boas a gente passar para o paciente, melhor, né? E conta pra nós, doutora, que eu tô um pouco curiosa, assim, quando você era criancinha pequena, você gostava de abrir a boca das bonecas, cortar a boneca? Como é que foi esse primeiro contato seu? Então, na verdade, é meio que engraçado, porque eu nunca pensei assim, na verdade, quando você é nova, né, tem 16, 17 anos, é difícil você escolher uma profissão, já saber o que eu vou fazer pro resto da minha vida, é difícil, né? O meu meio que foi, assim, um chute no escuro, então, assim, eu sempre gostei da área da saúde, dessa parte, então eu fui começando a fazer aquelas palestras de profissões e sempre fui mais para essa parte da saúde. E amigas minhas, na época, também falavam para mim que eu tinha cara de dentista, aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa área e falei, eu vou tentar fazer odonto. E aí, fiz o vestibular, passei, graças a Deus, assim, foi amor à primeira... Mas a família não te dava um incentivo pra isso? Ou falavam, vai, faz isso? Não, eles me incentivavam, assim, a fazer o que eu gostasse, o que você né? quisesse, Porque até em questão eu não tenho nenhum dentista na família, eu sou a primeira. Então, assim, foi realmente, assim, vamos tentar, vamos ver o que Deus vai falar, se vai me apoiar, se eu vou gostar, e graças a Deus, hoje eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, né? E você se formou aqui na capital? Isso, me formei em 2014. Nossa! Já faz tempo. Um tempinho já. Já faz um tempinho. Que legal. E você teve algum emprego fora desse meio, nesse intervalo que você estava cursando e tal? Já, durante a faculdade eu trabalhei no shopping. Nossa! Eu fiquei junto com os estudos ali, para ter uma renda extra ali, né? Nossa! Ainda mais, aí eu trabalhava de domingo a domingo no shopping. Cansativo deveria ser, porque... De manhã era a faculdade e durante a noite eu trabalhava no shopping. Daí. Nossa, que legal! Rotina corrida sempre, né? Tem que bacana. batalhar, né? Tem que e você correr tava atrás das ali coisas. já, tipo assim, não, eu vou me formar e
tal, você tava ali firme e forte, né, no teu objetivo. Sim, eu já sabia assim, o trabalho de shopping ali era realmente temporário, né? Era para ajudar com os custos ali e tudo mais, de faculdade, do que precisasse. Mas depois que eu me formei, aí foi só nisso, né? Daí eu comecei a procurar clínicas, como assim, eu não tenho ninguém na família que tem, eu não teria onde já entrar no meio para trabalhar. Sim. Então eu comecei a procurar outras clínicas, outros lugares por fora, assim, né, para E daí essa questão de harmonização facial, essas outras coisas da parte estética, elas foram como se fosse uma vertente daí, no caso. A harmonização, na verdade, é bem recente, porque faz pouco tempo que os dentistas podem aplicar toxina botulínica, é verdade. Então tá bem recente, e se tornou uma especialidade do odonto também faz pouco tempo. Por isso que antes, quando eu me formei, eu fui pra prótese. Querendo ou não, é uma parte de estética já, porque é transformar o sorriso, melhorar a autoestima. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte, que eu falo assim, é a parte bonita da odontologia, né? Não é aquela parte, assim, que você vai fazer, por exemplo, um tratamento de canal ou uma cirurgia que, assim, o paciente não vê o bonito. O paciente sabe assim, não, eu preciso fazer isso pra cuidar de dor, porque é uma necessidade. Mas ele não consegue enxergar. Já essa parte da estética, prótese, lente de contato, ali tudo mais, o paciente olha porque dá aquela transformação, né? Muda a autoestima. Tem paciente que chega pra mim e fala, doutora, antes de fazer o tratamento com você, eu não conseguia sorrir. Eu tinha vergonha de falar, colocava a mão na boca. E agora eu tô aqui sorrindo à toa. Então, pra mim, isso é extremamente gratificante. É por causa disso que eu tô sempre seguindo mais essa área também. Porque você transforma a vida da pessoa, né? Tipo, imagine você saber que a pessoa nem foto não tirava, né? Não sorria, não fazia nada. Sim, até teve um paciente meu que eu pedi um depoimento dele, ele falou pra mim, doutora, porque eu tinha vergonha de conversar no meu trabalho, por causa dos meus dentes. E depois, assim, que eu fiz todo o tratamento com você, ali, agora eu sou outra pessoa, assim, é outra qualidade de vida, né? Então é isso que me deixa muito feliz. Ai, que legal! E hoje, assim, no seu consultório, lá onde você tá, o teu público, você sente o quê? É pessoas mais jovens, mais maduras, ou os mais velhos, assim, de 50 pra cima? Como é que é? Tem também, assim, eu não atendo criança hoje. Já atendi também antes, mas hoje em dia não atendo criança. Então, assim, eu digo que o meu público é, assim, de 18 anos pra cima, até infinito. Exatamente. Que legal. Então, seria mais ou menos essa... Mas a média de idades que eu atendo seria também nessas faixas, de 25 até uns 60. Então, é uma faixa ampla, né? Só a parte dos mais novos não, porque é questão de crescimento, movimentação dentária, tudo mais, não é a parte que eu estou atuando hoje. Sim. Não é mais essa e também deve ser um empenho a criança, né? Que às vezes chora. Eu digo assim que odontopediatra é ser abençoado por Deus. Você tem que nascer com esse dom, porque é difícil atender criança. Tem que amarrar a criança na cadeira pra poder mais ou menos. O dente. Você tem que amarrar a criança e a mãe, né? Porque daí a mãe fica desesperada. Porque a mãe fica nervosa, daí um já chora ali, a mãe chora junto, o dentista também já chora junto e fica aí uma loucura. É difícil. Não, com a época que eu atendia criança, era eu conversando com a parede, conversando com a camiseta da criança pra tentar acalmar a situação. Ai, o bichinho da tua camiseta também tá ali com cárie, vamos mexer. Ai. Então, assim, você tem que ter o dom. O dom mesmo. O meu não é esse dom. Ecológico. Meu dom é outra coisa. Mexer, esculpir uma resina, fazer um sorriso bonito, cuidar da criança. Eu já deixo pros especialistas. E a gente adulta, a gente não gosta de tirar por exemplo, tem uma cárie ali, você quase morre pra ir, né? Pois é. Você imagina o pequenininho ali, que não sabe o que tá acontecendo. Então, tem que ter toda uma historinha, uma conversa, uma maneira. Sim. Tem que amar. Aquele barulho na cabeça da gente. Não, eu chego, os pacientes chegam assim e falam, doutora, quando é que vão inventar um negócio sem barulho desse? Eu falei assim, pois é. Eu acho que o que mais incomoda a gente é o barulho, né? É o barulho. Porque assim, você escuta o barulho e você já meio que associa assim, vai doer. Mesmo que você não vai sentir nada. Só aquele barulhinho chega ali, você já dá aquele arrepiozinho, né? Normal. Ui. E hoje a doutora atende clínica? Como é que você faz, assim? Você tem um espaço físico? Eu tenho meu consultório. Tem meu consultório fica ali no Ecoville, né? Em frente ao terminal do Campo Comprido. E aí faz mais ou menos uns 2 anos que eu abri lá. E antes disso, daí eu trabalhava para clínicas de outros dentistas, né? Que daí eu, por sistema de porcentagem, enfim. Mas agora faz uns 2 anos que eu estou só no meu. Daí eu fico atendendo 100% ali pra mim. É bom porque assim, você querendo ou não, agora você tem o total domínio
vou fazer isso, agora é assim ou não é. Porque geralmente quando a gente trabalha para os outros, você tem que ficar atrelado ao que a pessoa quer que você faça, né? Normalmente a clínica tem o seu sistema ali, ou assim, quando eu trabalhava nas clínicas, eu era clínico geral, né? Então eu fazia meio que de tudo também. O orçamento, tudo mais, plano de tratamento era eu que passava, então eu tinha que meio que esse controle. Mas era diferente porque assim, os pacientes, normalmente dessas clínicas, eles eram pacientes da clínica. Ah, sim. Então não é aquele paciente assim, fideliza. um ou outro paciente eu sei que me procura até hoje, que vem, mas a maioria daqueles pacientes que vão às vezes por proximidade ou por valor, entendeu? Até foi por causa disso assim que eu quis o quanto antes me desvincular, porque eu queria fazer o meu nome, né? Eu quero que os pacientes procurem pela doutora Fernanda, não pela clínica odonto, alguma coisa, né? Então, ai, que legal. Se destacar. Eu acho que é uma coisa que você até traz o paciente mais pra você, né? Tipo, por exemplo, você tá na clínica, como a doutora comentou. Ah, eu tô indo na odonto fulana de tal, odonto X. A pessoa talvez nem lembre da doutora que atendeu, né? Ah, eu vim aqui e fiz tal coisa. E que às vezes também, quando a clínica é maior, normalmente assim, eles vão passando os pacientes para os dentistas que têm disponibilidade na agenda. Às vezes não fica o mesmo paciente para o mesmo dentista. Isso é ruim. Ah, é ruim, porque daí não cria aquele... Não cria aquele vínculo, tem que ter um vínculo. Pega o serviço do outro, né? E também para o paciente se sentir mais confortável, Sim. né? Então, é bom ter esse vínculo de dentista, paciente, não só para dentista, mas para qualquer médico, para qualquer área que você vai, cabeleireiro, qualquer coisa. A gente quer ter esse mimozinho, esse cuidado a mais ali, né? Nossa, muito interessante. E me conta uma coisa, assim, já aconteceu no meio, assim, do trabalho, em alguma clínica que você tava, alguma situação, por exemplo, de desconforto, ou, por exemplo, você pegou um rapaz, alguém que tava com a boca muito triste pra lidar, ou era um mau hálito, ou a pessoa, você ia cutucar a pessoa, fazia alguma coisa, assim, que te deixou irritada no ambiente de trabalho? Já. Em questão de irritada, já várias vezes. Assim, teve um paciente até que acho que foi esse aí me marcou, a questão de deixar irritada. É que, assim, hoje em dia, graças a Deus, a questão de cigarro, o pessoal tá diminuindo bastante. Mas teve uma clínica, bem antigamente, assim, que eu trabalhava, que o paciente resolveu, assim, 2 segundos antes de entrar no meu consultório, ele fumou uns 2 cigarros lá, fora, na agenda. Tanto que eu fui chamar ele, assim, daí quando eu olhei na porta, ele tava lá fora fumando. Eu falei, eu não acredito no negócio. Aí quando chegou, assim, na hora que ele abriu a boca, eu fui assim, veio, sabe? Daí você faz o quê? Você não... Você inalou aquilo. Não, foi bem desagradável, assim, mas... E ele não falou nada? Não. Falar o quê, né? Pra ele tá tudo de boa, assim, né? Eu que, assim, aguento aquele cheiro de cigarro e faço atendimento, né? Pois é. Ainda bem que tem as máscaras. Hoje em dia mas não adiantou nada, menina. Não adiantou nada. Aquele caso, eu lembro que eu coloquei 2 máscaras, porque realmente o cheiro tava... Porque eu fico ali grudada, né? Total. E eu não fumo. Nossa. Né? Então, assim, né? É meio desagradável. E tem alguns casos, por exemplo, assim, de algumas madames que vão chiquérrimas e daí abre a boca, você olha e você fala, meu Deus, eu não acredito. O que mais tem? A mulherada faz unha, faz não sei o que, faz não sei o que lá, mas às vezes esquece a parte de dentro. Tá escondida ali, mas a gente tem que cuidar também, né? Nossa, deve ser Ou às triste. vezes também, hoje em dia, com essas modas das resinas, é triste, mas tem muitos pacientes, por exemplo, tem um monte de coisa pra fazer atrás, mas não tá nem aí. Quer fazer a resina. Quer fazer na frente. Ai, falei, não, Deus. tem que mexer, tem que cuidar das cáries, fazer parte clínico geral, tem que fazer uma adequação de meio bucal antes de mexer com a parte estética. Ela, não, doutora, mas vamos fazer aqui na frente ali, depois eu volto ali. A semana que vem a gente marca pra fazer a restauração ali. Você sabe que ela não vai voltar. Não vem. Mas acontece bastante isso. Que complicado. E assim, esse meio que a doutora mexe, que é mais a parte da resina, ele é em si como se fosse... Vamos dizer assim que... Como se fosse uma unha postiça, praticamente? Como é que é? Como se fosse. As lentes em resina composta, né? É um tratamento que ele é feito 100% por mim, pelo dentista. Então, é uma arte, basicamente. Eu vou esculpir o dente, a resina, né? Pra ficar do formato que eu quero. Então, eu vou colocando incremento por incremento de resina composta só na parte da frente do dente. E aí, eu vou fazendo alteração de cor, fazendo alteração de formato pra ficar do jeito que eu planejei. Então, por isso que você vê assim, que a gente faz aquela mudança total do sorriso. Porque daí eu consigo deixar o sorriso mais clarinho, às vezes aumentar o tamanho dos dentes. Ou, por exemplo, tem paciente que tem espaço entre os dentes, eu fecho os espaços, a gente melhora a proporção, vê o que vai combinar melhor com o formato do rosto do paciente. Então, dá pra fazer todas essas alterações com a resina composta. E o lado bom dela também é que, como é um procedimento que eu faço manualmente, então, assim, ele é reversível.
né? Caso o paciente, Nossa. não gostei desse formato, a gente consegue mexer, eu consigo fazer uma alteração para deixar mais largo, mudar o formato do dente, deixar maior, deixar menor, e não, na maioria dos casos não precisa desgastar dente também. Isso é muito bom. E, nossa, é muito assim, na minha cabeça, o que eu imagino é como se fosse uma luvinha. Não é uma luvinha, né? Tipo, o que é? Uma massa, um líquido? Como é que é? É uma massinha. É como Tipo se fosse... biscuit, assim? Ou não? É uma massinha que, por exemplo, a massa é molinha, Aham. e daí eu vou fazer uma bolinha ali, colocar nas regiões que eu quero do dente, né, pra fazer resina. Faço, acomodo ali com um pincel, com uma espátula, e depois ponho foto e ela endurece. E aí ela fica certinho do formato Já que eu quero. fica ali, não é tipo um molde que daí vai pra um outro lugar? Não, isso aí seria lente em porcelana. Aí a porcelana eu tenho que fazer um sim. preparo no dente, tenho que moldar e mandar pro laboratório, e aí a peça ela vem inteira. Diferente da de resina. De resina eu vou colocando incremento por incremento e faço na hora, no mesmo dia. Por exemplo, esses dentes que a gente faz transformação ali, 10 dentes, vamos supor, eu faço todos os 10 dentes no mesmo dia. Então o paciente chega de manhã de um jeito e sai de noite ou de tarde com um sorriso novo. Se for a lente em porcelana é diferente. Aí são várias sessões que daí tem que mandar pro laboratório e o laboratório manda a peça inteira. Aí sim eu só encaixo e colo o dente inteirinho, bonitinho, já como a gente planejou. É um E pouquinho qual que é a diferente. diferença desses dois, assim, tipo, é de durabilidade, de valor ou de, claro, Também. de cor? De cor não, a cor a gente consegue escolher junto com o paciente, mas a durabilidade é maior da dente em porcelana, tá? A durabilidade e resistência é bem maior. O valor também? O valor também é bem maior, né? Mas em questão de estética, se você vai também, na verdade, de um profissional que saiba realmente trabalhar e fazer o procedimento ali, esteticamente dá pra ficar tão bonito quanto uma lente em porcelana, né? Mas aí o custo da resina é bem mais acessível, até por isso que hoje em dia tá tão na moda. Nossa! Né? E pegou super bem as lentes em resina, porque o custo é bem mais baixo. Uma lente em resina pode custar 3 vezes menos até do que uma lente em porcelana por dente. Então é muito mais acessível para a maioria das pessoas e você consegue daí ter aquela transformação e melhorar a tua autoestima gastando bem menos. Porque nem todo mundo tem condição de fazer uma reabilitação em porcelana, né? Porque é bem caro. E, por exemplo, as resinas hoje, se você vai, tipo assim, vou fazer um orçamento numa clínica X. Geralmente eu vejo aí que o pessoal tem cotado ali 10 dentes. 8 dentes, não sei o quê. A porcelana também é assim? É por dente também? Também é por dente. Entendi. Aí varia muito do planejamento e do plano de tratamento. Até esses dias eu brinquei, eu falei assim, quem que vai comprar só 5 dentes? 4 dentes, eu vou deixar 2 brancos, o resto amarelo. Aí vai do planejamento do dentista, né? Você vai precisar mexer, e também do que o paciente quer. Porque às vezes, o paciente, eu quero deixar aquele sorriso mais claro. Aí eu teria que fazer mais dentes. Ou se às vezes o paciente tem, eu tenho só esse, por exemplo, o lateral é pequenininho, mas eu gosto dos outros dentes, eu gosto do formato, eu gosto da cor, então não precisa mexer em tudo, eu só vou mexer naquele dente que tá incomodando, que veio diferente. Então, depende muito do planejamento e do que o paciente tá procurando. Sim. E tem como, por exemplo, assim, a pessoa tá com a boca tudo ferrada, tá amarelo, tá cheio de buraco, tá torto, Tem como fazer na resina... vamos dizer assim, transformar ela na resina sem, por exemplo, ter que colocar aquelas massinhas de obturação ou sem ter que colocar um pivô, alguma coisa. Tem como trabalhar só na resina? Sim, as facetas em resina eu só trabalho na resina. Para fazer, por exemplo, esse pivô que você falou, já é uma parte de prótese, que seria das lentes em porcelana. Daí, normalmente, é quando o dente já tá mais destruído, né? Então a gente tem que fazer um tratamento um pouco mais invasivo. A resina, se você tá com o teu dente, por exemplo, todo bonitinho, ele não tem cárie, não tem nada, eu não vou mexer nele. Eu vou só acrescentar a resina, essa massinha, né? Por cima do teu dente para melhorar. Então, assim, por exemplo, daí eu fiz a resina, não quero mais. Nesses casos que a gente não precisa desgastar, se der louca no paciente daqui 2 anos não quiser mais, é só a gente desgastar a resina, tá por cima do dente embaixo, tá a mesma coisa. Então, é um tratamento bem reversível, até bem indicado para paciente novo. Porque como não vai desgastar, a gente não vai fazer nada, não tem problema. Realmente é mais pra parte estética, é muito bom. Agora, sim, uma coisa totalmente diferente, em alta e muito prático, né? Tá, assim, super... Eu vou, às vezes, em elevador e sobe escada, desce escada, a pessoa sorriu, pronto, já tá... Já tá facetada ali. Já tá ali. Boa parte. Que legal, gente, muito interessante. E o que eu ia te perguntar? Aqui, onde você atende hoje, por exemplo, assim, você atende de manhã, de tarde, de noite, você prefere marcar agendas, você... Tem dias específicos que você prefere atender ou você
vai pra clínica e fica lá o dia inteiro. Eu sou meio workaholic. Ah, é? eu que nem agora, essa semana do Natal, eu tava chegando tipo 7h30 da manhã e tava saindo 8h30 da noite. Então eu fico o dia inteiro lá. Porque em dezembro o pessoal chega assim, aquela época que o paciente chega assim, doutora, mas eu queria que ficasse pronto pro Natal. Dá tempo, assim, teve o ano inteiro pra mexer. Não, tem que ser pra dezembro e pra fazer tudo em 2 semanas. Então, dezembro é gás. Mas eu sempre trabalhei nessa rotina. Eu sempre cheguei de manhã e sempre fui embora à noite. Mas aí os meus pacientes, eu que faço o agendamento, né? Então, daí eu vou encaixando os horários. Mas, normalmente, eu fico a semana inteira no consultório ali. Fico de segunda a sexta. E agora a doutora tá indo sozinha? Ou tem algumas outras pessoas que fazem outras coisas também? O que eu não faço, aí eu tenho cirurgiões que vão lá pra fazer esse procedimento. Por exemplo, cirurgia, eu tenho um cirurgião que vai lá pra fazer a parte de implante, extração. Parte de aparelho, eu também tenho um orto. Legal. Então, aí, o que eu não estou fazendo no consultório, eu tenho quem vai lá fazer pra mim. Que é, no caso, terceiriza o trabalho. Exatamente. Ai, que legal. Mas é tudo feito lá no consultório mesmo, né? Pra ficar mais confortável pro paciente. Eu sempre tô lá também, junto acompanhando. Então, bem legal por isso. Bacana. E deixa eu te perguntar, já teve algum momento que você trabalhou com outra coisa que não foi com dentes? Que, por exemplo, você comentou que lá no início, né? Quando a gente tem 15, 16 anos, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Vou trabalhar, por exemplo, trabalhei em shopping. Você já teve algum momento que você trabalhou com alguma coisa que você falasse assim, não gosto, não quero, tá ruim? Ou, por exemplo, no shopping. No shopping eu acho que é um trabalho legal, assim, né? É legal. Meio que é cansativo, dinâmico, né? Sim, é meio cansativo. Mas é legal porque, assim, você lida com pessoas o dia inteiro e é um ambiente confortável também, trabalhar divertido. O tempo passa rápido ali, sabe? Pra quem gosta de trabalhar com o público. Né? O shopping foi o único trabalho, então, que você fez, assim, paralelo, vamos dizer? Foi só a questão de shopping, porque daí depois quando eu me formei, eu já não busquei nada fora da odonto. Então, assim, eu me formei com 21 anos. Nossa! Então, assim, eu trabalhei no shopping quando eu tava na faculdade, antes, né? E daí com 21 eu já fui direto pra odonto, e daí depois eu foquei só nisso, né? Não saí mais pra fora de nada. Daí foi curso, especialização, tudo voltado pra odonto mesmo. E quando você tava lá fazendo, não sei como é que chama quando você tá fazendo... Igual a gente fala residente, né, em medicina. Também é residência em odonto? O que é que fala? Ou pós-graduação, especialização. Você fazia, por exemplo, em familiar, alguma coisa pra testar ou nada a ver? Fiz a minha especialização, eu atendi a minha mãe. Eu fiz o caso dela ali. Aí teve uns outros conhecidos também que a gente levou pro curso pra fazer. Mas na faculdade também, a gente atendia, tinha aulas práticas que era pra fazer atendimento em paciente. Daí sempre ia, às vezes, um tio, uns parentes lá pra gente fazer esse atendimento gratuito ali, né? Imagina a vontade, né? Tipo, se formou, você, isso aqui eu quero fazer uma coisa na boca, né? Sim, aí você vai sempre. O importante é quando você se forma, é você pegar a mão, né? Então, vai procurar essas clínicas. Onde quiser te contratar, você vai porque você precisa de experiência, né? Sim. Que é o principal, na verdade, quando você se forma, é você ter segurança para trabalhar. Sim. Porque quando você tá na faculdade, você tem o professor do lado ali, tipo, se der alguma cagada, o professor tá ali, mas depois que você se formou, é você e Deus, então você tem que pegar a experiência para saber lidar com o que aparecer. E teve algum caso, por exemplo, quando você tava fazendo ali só a parte mais clínica, vamos dizer assim, de siso? Você já fez remoção de siso, essas coisas assim? Poucos. Porque a parte de cirurgia eu não gosto muito. Então, assim, eu fiz no começo, né? Alguns dentes ali, extração e tudo mais. Fiz, mas assim, foram poucos dentes, assim. Porque acho que é o mais tenso, né, também. É chatinho. Porque aí vai lá... Tem uns dentes, assim, que você começa a fazer extração, que daí te dá um nervoso, um suador, assim. Aí você vai, os negócios não saem. A pessoa chega passando mal, né? Aí fica o paciente nervoso. Você tá vendo que o negócio tá difícil ali, não tá indo, fica todo mundo nervoso. Só que você não pode passar, o paciente tá nervoso, né? Pois é. Você fecha a cara ali, ó, respira, finge que tá tudo sob controle, reza, faz uma reza ali, ó, abençoa o dente, faz uma forcinha mais, que é por isso que tem que fazer academia, porque vai força. Fazer força, né? Tinha uns pacientes que eu ia tirar lá que tremia pra fazer força na alavanca, né, pra luxar. E eu sou pequenininha, delicadinha, né, daí como é que eu vou... Eu falei, não, isso aí não é pra mim, não. Você sabe eu gosto da parte bonita. Essa parte é muito traumática. Eu faço as partes do açougueiro, deixo pra quem gosta de cirurgia. Eu gosto da parte cortes boa. Tipo isso. Eu, assim, desde quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, quando eu comecei a trocar de dente, minha vida inteira foi dentistas arrancarem os meus dentes. Eu acho que eu já tive na minha vida uns 100 dentes na boca. Porque, meu Deus, eu colocava um aparelho, tinha que arrancar.
Colocava mais aparelho, eu tinha que arrancar também. Sempre tava sobrando dente na minha boca. Tadinho, que Sempre, sofrimento. a vida inteira, sobrou dente. E aí, os meus últimos sisos que eu fui arrancar, eu traumatizei, assim, porque eu sentei na cadeira, eles colocaram um negócio preto, e daí só ficou o olho e o nariz, né? Protege ali tudo, Aquilo né? ali já me deu um pânico. E daí começou a formigar minhas mãos, e daí entortar minhas mãos, e daí as dentistas também eram todas novas. Moça, você tá bem? Só que eu não conseguia nem falar mais. Não tô. Pelo amor de Deus, tira demorou. logo isso aí que eu quero ir embora. Menina, demorou muito. E aí foi bem isso que aconteceu. Eu lembro que eu sentia a mão da dentista tremia. Mas Daí eu falava, meu, será ainda que ela não mais quando sabe é ou será que tá menina. muito Não, é duro, né, porque pra tem tirar? que fazer força, dependendo. Ai, Assim, que é dó. tudo técnica, mas tem que ser uma técnica com um pouquinho de força também. Não falar que é Sim. só técnica, não, tem que forçar um pouquinho. É E só aí enfiar o pega alicate uma mão pequenininha dessa aqui, você tira a força da onde? É difícil. É verdade. Complicado. Meu Deus do céu. Cada meio, cada trabalho, cada função é um aprendizado, é uma coisa diferente pra gente, né? Exatamente. Que legal. Doutora, estamos acabando, então eu quero que a doutora deixe as redes sociais, o endereço da clínica, onde fica, e vou deixar aqui também no rodapé para o pessoal acompanhar. Pode falar com o pessoal e deixar tudo, onde que consegue encontrar a doutora, como é que faz o agendamento. Então, meu Instagram é doutora Fernanda Graboski, tá? Meu site é fernandagraboski.com. E meu consultório está localizado no Ecoville, fica ali em frente ao terminal do Campo Comprido, na rua Professor Pedro Viriato Parigô de Souza, 3901, sala 92. No meu Instagram tem todas essas informações ali, para fazer agendamento tem o meu WhatsApp também no Instagram, ou pode ser direto pelo direct também, tem tudo que vocês quiserem ali, eu consigo responder na hora, tem várias informações ali para facilitar os meios de comunicação. Legal. Gente, muito boa a entrevista de hoje, né? Chamem todo mundo aí na sala, contem que vocês acabaram de assistir e vai ter reprises. Sim, com certeza, porque é um assunto importantíssimo. Então, até a próxima. Tchau!